certo? Pode perguntar, não tem problema nenhum. Então vamos dar continuidade aqui, né, ao conteúdo de método de separação de misturas ou simplesmente separação de misturas. E hoje vamos dar início aqui à separação de misturas de sólido e líquido. E aí tem algumas formas de separar sólido e líquido. A primeira delas é a decantação. Decantação ou sedimentação, tanto faz. Decantar e sedimentar é a mesma coisa. Se o aluno ele não sabe o que é sedimentar, já vai ter dificuldade de entender o que é esse tipo de mistura. Então, gente, sedimentar quer dizer deixar repousar, abaixar, certo? É ele descer. Você tem aqui uma água barrenta. O que é água barrenta? É quando a água está misturada com barro. Né? Ela está um pouco lá avermelhada. E aí o que é que acontece? Você coloca em um recipiente e deixa essa água barrenta descansar. Ela vai descer, não vai, porque ela tem partículas sólidas com a densidade maior do que a da água. Então, com o passar do tempo, o que é que vai acontecer com essa água barrenta? Ela vai vir cá para o fundo, tá vendo? Cá para o fundo. Então, antigamente, antigamente não, até hoje existe isso, gente. Mas o que é que acontece? Quem mora assim, quem é ribeirinhos, né? Pessoas que moram próximo ao rio, né? Essas pessoas aí, elas que utilizam essa água do rio para consumo, é isso? O que é que acontece? Antigamente lá na região que eu morava era assim, o pessoal pegava a água do rio, né, para ingerir mesmo, para beber, e só que essa água vinha um pouco barrenta, né, vinha com uma coloração diferente. Deixava lá em uma vasilha, deixava descansar, né, com o tempo aquela água que estava barrenta ou amarelada, ela estava bem da forma que é a água, né, da forma transparente, certo? E própria para consumo. Toda a parte sólida descia e aí colocava-se no filtro, né, esses de barro, ia lá e filtrava. Esse processo que os seres humanos já realizam ele há muitos anos é um processo de separar misturas que nós conhecemos como sedimentação ou decantação, certo? E aí depois que você dá esse repouso, dá esse tempo, você vai lá e transfere o líquido de um recipiente para o outro. No caso lá dos ribeirinhos, né, tem alguns que infelizmente já colocam no copo mesmo e bebem. Tem outros que colocam para ferver, né, colocam em outro recipiente, põe para ferver, põe no filtro. E tem outros que já colocam diretamente no filtro, certo? Então, aí você transfere, a parte sólida fica no fundo e a parte líquida se transfere para o outro recipiente. Então, é um processo de separar sólido e líquido. O sólido é quem? É o barro que está ali dissolvido na água. Tem partículas sólidas e com o tempo ele desce, certo? E o líquido é a água. Então, decantação e sedimentação é um processo de separação de misturas, certo? O outro de mistura sólido-líquido. Um outro processo de separar sólido-líquido é a centrifugação. Então você tem lá uma centrífuga, está aqui na frente de vocês o desenho. Geralmente essa centrífuga, quem usa elas é o pessoal da análise clínica, né, que vai fazer análise do sangue, né, glóbulos vermelhos, brancos, que vai fazer análise do plasma sanguíneo, que vai fazer análise das plaquetas. Aí acaba utilizando esse aparelho aqui que se chama centrífuga. Só que ela é manual. Hoje existem diversos tipos de centrífugas, né? As elétricas principalmente. Isso, exatamente. O centrifugar significa girar, é rotacionar. Né? Tem essa função aí. Né? Então, por isso que o nome é centrífuga, porque ele faz aquela rotação, aquele giro circular. Aí a centrífuga mesmo existe, o aparelho mesmo, a centrífuga. Então, a partir do aparelho, né, que aí tem a parte da máquina que a gente vai centrifugar. Então, quer dizer girar. Né? Então, na centrífuga, o que é que acontece? A parte sólida fica no fundo, né, e a parte do plasma, que é o líquido, fica na parte superior. Certo? Então, a centrífuga é um aparelhozinho, né? Eu posso dizer que é um aparelho, posso dizer que é um movimento, depende da circunstância, que serve para quê? Para separar sólido de líquido. Então, nesse movimento giratório aí,
é que a parte sólida fica no fundo e a parte líquida ela fica na parte superior, certo? A fazer o exame de sangue lá para saber como é que estão os seus glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Todo o laboratório aqui em Posse mesmo, com certeza um desses laboratórios aí de análise clínica, né, que eles com certeza têm uma centrífuga lá. No mínimo é um aparelho muito simples, pelo menos isso tem. Viu? Vamos lá. Um outro processo de separação de mistura. Gente, o slide está aparecendo aí, não tá? Ah, beleza. Então, um outro processo de separação de misturas de sólido líquido é a filtração, certo? Só que aqui o que é que acontece? Você tem um filtro, né? Que esse filtro ele é poroso, lógico, né? Pode ser até aquele filtro de papel, né? O filtro que o pessoal utiliza para coar café, entendeu? Gente, até o próprio coador, né? Não sei se é essa linguagem que vocês utilizam, mas o coador ele é um filtro, certo? Então, a filtração, que é um processo de separação de misturas, consiste em separar o sólido do líquido. Você vai fazer um cafezinho, pronto, um café. Você vai fazer um café, que é o que eu estou bebendo aqui agora, um cafezinho. E aí você faz aquela mistura, né? Você tem a água, você coloca açúcar, coloca o pó de café, mistura tudo. Depois o que é que você faz? Passa lá no coador. Então, isso é um processo de filtração. A parte sólida, que é o café, né, que é o pó de café, vai ficar retido lá no filtro. Então, esse processo nós chamamos de filtração, certo? Você está separando uma parte sólida de uma parte líquida, né? Lógico que aqui você usa na filtração, você tem um filtro, né, que é uma superfície porosa, que impede a passagem do sólido. Pode ser o coador, pode ser um papel, né? Pode ser aquele papel lá de café, o filtro de café, tanto faz, certo? Até mesmo aquele filtro que vem no filtro de barro, né? E até, não precisa de barro não, tem uns que já são eletrônicos, né? Eu não estou recordando muito bem o nome aqui, mas é aqueles que a gente coloca na parede, é na energia, a água está geladinha, tem um filtro ali dentro, que filtra a água, né? Que é a parte sólida ali, fica toda retida nele. A função dele é esse. E todo filtro, né? Todo filtro tem que ter uma superfície porosa, que é para poder a sujeira, a parte sólida aderir nele, certo? Então, filtração é mais um processo de separação de misturas. Podemos separar a areia da água através da filtração, beleza? Opa! Dissolução fracionada. Isso, beleza. Vamos lá. Isso. Ó, na dissolução fracionada, você tem ali uma mistura de um... Você tem ali, você vai adicionar um líquido. Né? Você vai adicionar um líquido que vai dissolver um dos dois. Você tem uma mistura, sal e areia. Certo? Qual é a diferença de solução fracionada e filtração? Parece, realmente parece. Mas onde é que está a diferença? A diferença é porque você está utilizando um solvente, um líquido para dissolver. Olha o nome, dissolução. Então você usa um líquido para dissolver. Então já tem a primeira diferença aí da filtração. Na filtração você está tudo junto e misturado, você quer separar. Na dissolução fracionada você parte de uma substância que tem que dissolver as outras lá que você quer separar. Então você tem aqui sal e areia, está misturado aqui sal e areia. O que é que você faz? Adiciona-se o que? Um líquido aqui. Então por isso que o nome é dissolução, porque você tem que usar um solvente para dissolver, tem que usar uma substância para dissolver. Fracionada por quê? Porque é por partes. Você primeiro faz o que aqui? Você adiciona um líquido. Esse líquido ele tem que se misturar com um dos dois sólidos aqui. E olha que isso aqui é um tipo de separação de mistura de sólido com sólido, viu? Você tem sal sólido e areia sólida. Você adiciona água somente para dissolver um dos dois sólidos, que nesse caso aqui é o sal. Você adiciona água para dissolver o sal e aí você usa um filtro.
né? Você usa um filtro aqui também para separar. Só que antes da filtração, né, você faz uma dissolução. Certo? Você faz uma dissolução. Beleza? E aí depois, o que é que a gente faz aqui? Você passa essa mistura toda de água, sal e areia em um filtro. Quem é que vai ficar retido? Areia. Então, fracionado por frações. Então, você usou um processo aqui fracionado para separar as substâncias. Lá na filtração, você é direto. Você joga direto no filtro. Você não tem dissolução lá e você não tem essa parte fracionada. Deu para entender a diferença ou não? Pronto, beleza. Aí vamos aqui para filtração. Filtração, isso aí, acabou. Vamos agora para decantação. Agora é um processo para separar líquido. Você tem dois líquidos e quer separar esses dois líquidos. De que forma? Usando a decantação. Professor, o senhor falou que a decantação é sólido e líquido, como ocorre com a água lá barrenta. Só que a água barrenta, ela é o quê? Ela é água, tem água e tem o quê? Barro. Você tem um líquido e um sólido. Você tem um no estado sólido, que é o barro, e no estado líquido. É decantação lá? Sim, decantação ou sedimentação. Beleza. Só que o estado físico das substâncias lá é diferente. Lá é sólido, líquido. Agora aqui muda. A decantação aqui, né? Você tem dois líquidos. Você tem o óleo e a água. Como é que eu separo? Ixi, deixei o óleo cair na água. Não vou conseguir mais separar. Consegue. Os dois são líquidos. Óleo é líquido, água é líquido. Né? Você vai colocar em um funil de separação. Eu chamo isso de funil de separação, gente. Ou funil de bromo, tanto faz. Você coloca os dois aqui dentro, água e óleo. Nós sabemos que a água vai ficar embaixo. Aqui tem uma torneirinha. Você abre a torneira. Quando toda a água escoar, você fecha. Pronto, vai ficar em cima só o óleo. Você separou o óleo da água. Entendeu? Uma mistura heterogênea. Né? Líquido. Então, tome cuidado com isso aí. A decantação pode ser um processo para separar sólido do líquido. E a decantação pode ser um processo para separar líquido do líquido. Beleza? Esse processo também é chamado de sifonação. Porque você usa um sifão. Você coloca o sifão, né, na superfície dessa mistura, né, dá uma puxadinha, né, no ar, aqui puxa um pouco de ar do sifão e coloca nesse outro beck aqui. Ó. Quando você faz isso, todo o óleo passa pelo sifão e deixa a água lá quietinha enquanto deve. Então toda a parte da superfície, né, que contém um óleo, ele todo vai passar pelo sifão e você também vai separar. Por isso que esse processo é chamado de sifonação, porque você está usando um sifão, certo? É boa, viu? Porque o óleo, ele é menos denso. Ele é menos denso, certo? Ele é mais leve, então ele tá lá em cima, o óleo, certo? Então, a água é mais densa, ela vai ficar embaixo. Se você pegar os dois aqui e colocar em um recipiente, você vai ver que o óleo vai ficar em cima, a água embaixo, né? Aí, como a água é mais densa, ela fica embaixo, você abre essa torneirazinha aqui, a água passa. Quando a água termina de passar, você fecha, certo? Exatamente. E também essa torneira aqui, você não tem necessidade de abrir ela de uma vez toda. Você pode abrir ela um pouquinho e vai deixando a água pingar devagarzinho. Entendeu? Essa torneira aqui você acaba controlando ela. Se você quiser que desce rápido, desce rápido. Se quiser que desce devagar, vai descer devagar. Certo? Tanto faz. Certinho? Pronto. Aí vamos agora o que aqui? Vamos para o processo de separação gás-sólido. Você quer separar um gás do sólido. Meu Deus, onde é que eu acho isso, professor? Na sua casa, aspirador de pó, no carro, no veículo, quando você coloca para lavar, tem um rapaz lá que usa um aspirador de pó. E o aspirador de pó, qual é a função dele? Ele vai utilizar do ar, ele puxa a sujeira com ar e joga nesse filtro aqui, ó.
Então, quem vai ficar retido no filtro é a sujeira, que é a parte sólida. E o gás, eles conseguem sair, ele consegue passar. Então, é um processo de filtração. Vixe, professor, complicou agora. Porque o outro processo de filtração, sim, tem aquela dissolução fracionada, que pode confundir com a filtração mesmo. E tem mais outra filtração agora? Exatamente. Gente, o que é que acontece aqui? O que é que vai acontecer? Amanhã a reunião de 7h30 até 9 horas. Beleza, ó. O que é que vai acontecer aqui, meu povo? Só que aqui, vocês têm que tomar cuidado qual é a matéria que está sendo utilizada. Se a questão citar gás e sólido, opa, pode ser filtração, certo? Você não vai colocar lá uma alternativa que lá está informando que deixa eu ver aqui, decantação, sólido e líquido, né? E aí você vai dizer, não, eu vou usar a filtração aqui, mas os elementos envolvidos é sólido e líquido. Não tem como. Filtração pode ser um processo para separar gás e sólido, mas também é um processo que separa o que? Sólido e líquido. Na hora do coar o café, você usa a filtração. Você tem a água, que é líquida, e você tem a água, que é líquida, e você tem o pó de café, que é sólido. Só que ali o que está sendo envolvido? Um sólido e um líquido. Opa, beleza. Mas se na questão estiver envolvendo um gás e um sólido, pode ser filtração? Pode, gente. Então a filtração não existe somente em uma forma só. Entendeu? Não existe isso. E pode ser num gás e sólido, pode ser no líquido e no sólido. E a dissolução fracionada está ali, chegando próximo da filtração, só que não é diferente. Né? Porque ali você tem alguma coisa que você vai dissolver. Né? Você vai dissolver ali para poder separar aqueles sólidos. Certo? Então, tomar cuidado. Então, a filtração pode ser também, só que depende do estado físico. Tem no estado líquido sólido, tem a filtração gás líquido, gás sólido. Então, o aspirador de pó, ele acaba utilizando o ar, né? Ele puxa toda aquela sujeira, a sujeira fica retida nesse filtro. Se você abrir o aspirador de pó, vai ter um filtro lá dentro. É fácil manusear isso aqui, né? De tirar, de colocar, de limpar. E aí a sujeira fica retida aqui. O ar sai, passa pelo filtro, mas a sujeira fica retida. Então, o aspirador de pó é o melhor exemplo de filtração de gás sólido. Certinho? Gente, nós terminamos por aqui o método de separação de misturas heterogêneas, certo? Paramos por aqui. Eu vou até encerrar o vídeo, beleza?